Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Iniciamos mais uma escola dominical. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 7, nos diz: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estrutura e da plenitude de Cristo, para que não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Então, o texto está nos falando aqui do Senhor Jesus, que nos concedeu dons e talentos para a edificação do seu corpo. Ou seja, os dons espirituais, eles nos capacitam a fortalecer, eles nos capacitam a perseverar. O dom espiritual, ele nos capacita a servir melhor a Deus e também os nossos irmãos. Isso nos mostra que nós não estamos sozinhos. Isso mostra que nós não estamos abandonados, largados à nossa própria sorte. Nós temos um Deus que se importa conosco, nós temos um Deus que está caminhando conosco, nós temos um Deus que está ao nosso lado todos os dias. E, portanto, meus amados, é motivo de grande alegria para nós servirmos ao nosso Deus, este Deus que nos ama e que nunca nos desamparou e nunca nos deixou sozinhos. Vamos orar. Bondoso Deus, louvado seja o teu santo e glorioso nome pelo teu amor, louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua graça. Nós te louvamos, ó Deus, pelos dons e talentos que o Senhor nos concedeu. Isso nos mostra, ó Deus, que não existe ninguém inútil na igreja. Todos nós fomos capacitados com dons e talentos. Isso nos mostra o teu amor por nós. Isso nos mostra, ó Deus, o quanto o Senhor ama a tua igreja. Por isso, ó Deus, nós te adoramos. Te adoramos porque o Senhor é um Deus presente. Te adoramos porque o Senhor é um Deus conosco. Nós adoramos o teu santo e glorioso nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 14 do nosso Inário, Inário Novo Cântico. Hino de número 14. Vamos louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre exaltado. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo.
deu-nos bênçãos por Jesus, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Algumas pessoas chegando, bom dia. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, no nosso texto base, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Nos diz a palavra de Deus: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais que vedes que o dia se aproxima. Oremos mais uma vez. Bondoso Pai, tua igreja, neste momento, se reúne em torno da tua palavra. Gostaríamos, ó Deus, de estar juntos, presencial, mas nesse momento não é possível. Mas nos reunimos em torno da tua palavra para adorar e bendizer, ó Deus, o teu santo nome. Neste instante, nós suplicamos que o teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração. Nós suplicamos, ó Deus, se conosco, edifica-nos nesta manhã. É a nossa oração em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Nós temos estudado esse trimestre, essa é a nossa segunda lição desta revista, desigrejados. Nós estamos estudando sobre o tema desigrejados, e hoje o nosso tema é o nosso compromisso como membros da igreja. E na lição passada nós vimos qual foi a origem da igreja, como a igreja surgiu lá no Antigo Testamento, no Jardim do Éden. Vimos a sua existência como organismo. A igreja, ela é um organismo vivo. Ela não é apenas uma instituição, mas ela é um organismo vivo. Nós somos a família de Deus, nós somos um corpo. Nós vimos também a natureza e a missão da igreja, mas nós não podemos esquecer que a igreja, ela é também uma organização. E isso não devemos pensar que isso é algo que aconteceu tão somente no Novo Testamento. Não, é algo lá do Antigo Testamento, como vamos ver nesta manhã. A igreja, ela possui estruturas. Essa, na verdade, é a palavra, estruturas.
E não há como a igreja funcionar sem estruturas. Por quê? Existem estruturas administrativas, existe uma estrutura hierárquica, existe uma estrutura didática. Então, não há como a igreja funcionar sem essas estruturas. Então, qual a importância dessa estrutura? Vamos ver nesta manhã. E também, qual a relação da igreja, nós, igreja, com os nossos líderes, com os nossos pastores? Como devemos nos relacionar com eles? A lição de hoje também nos responde essa pergunta. É claro que quando nós falamos em igrejas ou sistemas de governo, existem diversos sistemas de governo. Então, nós não vamos abordar aqui extensamente a respeito disso, mas vamos falar mais diretamente sobre o nosso relacionamento. Então a lição ela é muito mais ampla, ela fala sobre o nosso relacionamento com os nossos líderes, independentemente do sistema de governo da igreja. Então, nosso primeiro tópico aí se chama a organização de um povo. Deus, ele sempre chamou, desde o início, desde o Jardim do Éden, Deus sempre chamou, a partir de Adão e Eva, um povo em torno de si. E qual é a finalidade? Por que Deus chamou esse povo em torno de si? Primeiro, para adorá-lo, porque nós fomos criados para a glória de Deus, e também para que este povo proclame a sua grandeza, para que este povo proclame o seu nome. Então Deus, ele sempre teve em torno de si um povo para fazê-lo conhecido. Então, essa é a finalidade do povo de Deus, adorá-lo e fazê-lo conhecido. No Antigo Testamento, nós vemos que Israel recebeu essa tarefa. É claro que mesmo no sistema patriarcal, por exemplo, nós vemos que esses homens, eles tinham essa responsabilidade. Eles, quando chegavam num local, quando chegavam numa cidade, eles estabeleciam ali um altar a Deus, ou seja, estabelecendo ali a adoração a Deus, e também aquele altar servia de testemunho, de proclamação para os povos que estavam ao redor. Então, Deus sempre teve em torno de si um povo, Deus sempre teve em torno de si a sua igreja, com a finalidade de adorá-lo e também de proclamar o seu nome, de fazer o seu nome conhecido. E é claro, grande parte do Antigo Testamento, a nação de Israel recebeu esta incumbência. Israel deveria adorar a Deus e também deveria adorar a Deus e também deveria fazê-lo conhecido. E Israel, quando nós falamos a respeito de missões, quando nós estudamos mais detidamente a respeito de missões, temos dois conceitos de missão centrífuga e missão centrípeta. O que é centrífuga? É um movimento de sucção, um movimento para dentro. E centrípeta é um movimento para fora. Então, quando nós estudamos missões no Antigo Testamento, a ideia do povo de Israel, a ideia que Israel tinha a respeito de missões é todos os povos virão a Jerusalém, todos os povos virão a Israel para adorar, todos os povos virão a Israel para conhecer a Deus. Mas o propósito de Deus era que Israel fosse bênção para todas as nações, que Israel fosse em direção às nações. Há estudiosos que dizem que os cativeiros eles aconteceram exatamente por causa do comodismo de Israel. Os cativeiros eles aconteceram exatamente porque Israel não ia às nações levar as boas novas. Então o que Deus fazia? Deus os entregava para essas nações
para que Israel fosse deslocado, para que Israel se deslocasse e fosse essas nações para levar as boas novas. Então, sempre foi propósito de Deus que o seu povo fosse a outras nações, sempre foi propósito de Deus que o seu povo ativamente e não apenas passivamente anunciasse o seu nome, anunciasse as boas novas. Então, falando de nós hoje, o nosso propósito não é que somente as pessoas olhem para nós e creiam no Evangelho. Francisco de Assis, essa frase já foi atribuída a tantas pessoas, mas mais comumente atribuída a Francisco de Assis, e ele dizia: pregue o Evangelho, se preciso for, use palavras. É claro, é verdade. Nós devemos espelhar a Cristo, nós devemos espelhar a graça de Deus de tal forma que as pessoas vejam a Deus em nós. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de anunciar. Nós fomos chamados também para anunciar o Evangelho. Mas voltando à nação de Israel, nós vemos que na própria nação existe toda uma estrutura. Por exemplo, as genealogias. A nação de Israel girava em torno das genealogias. Se nós olharmos, por exemplo, quando o povo saiu do Egito, quando o povo estava caminhando pelo deserto, cada tribo ela andava junta. Cada tribo caminhava junta e cada tribo possuía a sua própria responsabilidade. Cada tribo tinha a sua própria responsabilidade. Nós vemos futuramente a tribo de Judá foi instituída como a tribo dos reis, como a tribo que deveria governar. Nós temos aí a tribo dos sacerdotes, que é a tribo de Levi. Então, cada tribo possuía a sua peculiaridade. Cada tribo tinha a sua incumbência. E mesmo quando o povo chegou na nação de Israel, mesmo quando o povo chegou na terra prometida, eles foram organizados de forma que cada tribo recebeu a sua porção de terra. Ou seja, era como que cada tribo representasse um estado na nação de Israel. É claro, excetuando a tribo dos levitas, porque os levitas, como sacerdotes, eles receberam porções de terras em todas as tribos. Mas, excetuando os levitas, que deveriam estar no meio do povo, os levitas que deveriam estar onde o povo estivesse, e portanto eles estavam entre todas as tribos, cada tribo específica recebeu uma porção de terra. E era como que fosse cada um estado. Quando nós falamos a respeito de igreja, de organização, muitas vezes, ou muitas pessoas acham chato essa questão a questão administrativa, essa questão organizacional, mas isso não é algo de agora, isso não é algo novo, isso é algo que vem lá desde a nação de Israel. E, aliás, nós podemos afirmar que isso vem até mesmo desde o Jardim do Éden, quando Deus separou o homem e a mulher com papéis definidos. Então, essa questão organizacional é algo fundamental. E havia necessidade de que cada família fosse registrada. Por quê? Porque todo o sistema funcionava em torno disso, das tribos de Israel. E vamos falar agora da vida na comunidade local. A epístola aos Hebreus, ela nos mostra a superioridade de Cristo. Então, o autor da epístola, nós não conhecemos, nós não sabemos quem é o autor da epístola aos Hebreus. Fica aqui uma curiosidade.
O único livro do Novo Testamento que nós não conhecemos o seu autor é de fato a Epístola aos Hebreus. Mas ela foi escrita para os crentes de Jerusalém, para os crentes que estavam em Israel. E ele nos mostra a superioridade de Cristo sobre os patriarcas, a superioridade de Cristo sobre as alianças, a superioridade de Cristo sobre os anjos, tudo aquilo que os judeus tinham em alta conta, tudo aquilo que os judeus eles até mesmo adoravam, e tudo aquilo que a gente percebe que ao longo do tempo serviu até mesmo de idolatria ao povo de Deus. Eles diziam, não, nós somos a descendentes de Abraão. Então, Deus, o autor da Epístola aos Hebreus, ele nos mostra Cristo Jesus é superior a tudo isso. Cristo Jesus é superior às alianças. Cristo Jesus é superior aos patriarcas, a Abraão, enfim. Ele nos mostra a superioridade de Cristo. E a gente percebe que uma das finalidades do autor é nos mostrar a suficiência da obra de Cristo. A suficiência da obra de Cristo. Porque os crentes de Jerusalém estavam sendo, como que diria, constrangidos, no mínimo, constrangidos a guardar a lei, constrangidos a praticar todos aqueles rituais do Antigo Testamento. Então, o autor da Epístola aos Hebreus, ele nos mostra a suficiência de Cristo. Nós não precisamos guardar a lei, nós não precisamos fazer aqueles rituais, nós não precisamos fazer aquele sacrifício de animais ou circuncidar para que sejamos salvos. Cristo Jesus, a obra de Cristo na cruz é suficiente para a nossa salvação. Então, é isso que o autor da Epístola aos Hebreus nos mostra através desta epístola. E ele também fala a respeito do nosso compromisso com a igreja, com a comunidade local. E a nossa lição, não apenas nossa lição, mas nossa revista, ela trabalha ostensivamente contra esse pensamento vigente nos nossos dias, o desigrejado, esse pensamento de que a igreja, como organização, ela é algo dispensável. E o autor da Epístola aos Hebreus nos mostra exatamente o contrário. Então, muitos irmãos lá em Jerusalém, no primeiro século, estavam sendo forçados ou pressionados a voltar às práticas do Antigo Testamento. E os falsos mestres falavam que a obra de Cristo não bastava a obra de Cristo para ser salvos. E é claro, nós devemos entender que a pessoa ela cresceu ouvindo dos seus pais, ouvindo de sua família aquele sistema religioso. E chega num determinado momento a pregação do Evangelho dizendo Cristo é suficiente. É claro que isso dá um nó na cabeça da pessoa. O judaísmo é uma religião milenar. Durante milênios, o judaísmo ele foi aquela religião de cerimônias, foi aquela religião de sacrifícios. E de repente chega o Evangelho dizendo: não, Cristo Jesus já cumpriu por nós. Então é compreensível que muitas pessoas tenham questionado, tenham tido dificuldades com essa questão de aceitar a suficiência da obra de Cristo. Até mesmo nós, quando tentamos mudar hábitos, isso não acontece de uma hora para outra. E estamos falando aqui de hábitos milenares. Estamos falando de hábitos aqui que remontam milênios. Então,
Uh, realmente não é mudar hábitos, não é algo fácil, mas esses falsos mestres, eles insistiam com os crentes que eles deveriam fazer todos os ritos referentes à lei para que eles fossem salvos. E é claro, excetuando o sacrifício, que era a questão realmente que se referia realmente a perdão dos pecados, não havia problema em circuncidar. O problema é se a pessoa achasse que a circuncisão completaria a obra de Cristo. Sem a circuncisão ela não seria salva. Paulo mesmo, ele circuncidou a Timóteo antes de irem para Jerusalém. Ele circuncidou a Timóteo. Para quê? Para não ter problemas com os judeus. Ele circuncidou a Timóteo para salvá-lo? Não. Ele circuncidou porque ele mesmo diz, a circuncisão em si, ela não é nada. Então a grande questão, meus irmãos, é repousarmos totalmente na obra de Cristo. Então é uma crítica que nós fazemos a algumas religiões sabatistas, porque geralmente quando nós pensamos em sabatismo, nós pensamos apenas nos adventistas, mas existem outras religiões sabatistas hoje, porque dizem a grande questão não é nós vamos guardar o sábado, nós vamos guardar o domingo. A grande questão é nós precisamos guardar o sábado para sermos salvos. Essa é a grande questão. A obra de Cristo não é suficiente. E o autor da Epístola aos Hebreus, ele combate exatamente isso. A obra de Cristo é suficiente. E alguns crentes, eles estavam voltando às antigas práticas. Alguns crentes, por pressões, constrangimento, eles estavam voltando às antigas práticas. Por isso, o autor da epístola, ele diz que nós devemos nos estimular constantemente à fé. E nós somos importantes na caminhada um do outro, porque nós somos um corpo. Nós, como vimos na lição passada, nós somos um corpo e devemos ajudar uns aos outros. Então, nós como igreja, nós como corpo, devemos ajudar uns aos outros. E quando nós falamos a respeito disso, nos leva a duas reflexões, ou algumas reflexões. A primeira, a vida na comunidade local requer consideração mútua. A vida na comunidade local requer consideração mútua. E o que quer dizer isso? Nós somos, como estávamos falando, nós somos um corpo. E cada membro tem a sua responsabilidade. Cada membro tem a sua responsabilidade. Como tal, devemos cuidar uns dos outros. Temos responsabilidades fraternais. Na igreja, nem todos estamos vivendo o mesmo momento. Às vezes, você chega na igreja alegre, às vezes tem alguém triste. Às vezes você está triste, tem alguém alegre. Às vezes você pode estar vivendo o melhor momento da sua vida. Alguém pode estar vivendo o pior momento da sua vida. Perceba, na igreja, nem sempre todos estamos no mesmo nível. E acredito que nunca na igreja estamos todos no mesmo nível. Há pessoas que possuem um conhecimento a mais. Há pessoas que estão vivendo um momento, porque nós somos assim. Às vezes, até mesmo na nossa fé, até mesmo na nossa vida espiritual, às vezes nós nos sentimos super espirituais. Nós nos sentimos já que estamos no céu. E às vezes nós mesmos nos questionamos: será que eu sou salvo mesmo?
Isso é comum, isso é normal. Isso é normal que nós passemos por isso, porque nós somos humanos. Não devemos nos esquecer isso. Nós somos humanos. E como humanos, até mesmo a nossa fé fraqueja. Olhemos para o passado. Olhemos aí para os grandes servos de Deus. Abraão, que foi chamado pai da fé, ele fraquejou quando, em determinados momentos, ele disse para Sara: olha, eu estou com medo, se alguém perguntar, diz que você é minha irmã. Abraão, chamado pai da fé. Nós vemos seu filho Isaac fez a mesma coisa. Nós vemos Davi também fraquejando. Davi, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, fraquejou na fé. Nós vemos apóstolo Pedro e tantos outros grandes homens e mulheres do passado que fraquejaram na fé. Então, às vezes nós achamos, estamos nos sentindo como que super espirituais, estamos vivendo um momento, o melhor momento da nossa vida espiritual. Às vezes nós estamos no fundo do poço espiritual. E para isso serve a igreja. Se você está vivendo um momento de super espiritualidade, se você está se sentindo forte na fé, ajude aqueles que estão fracos. Ajude aqueles que estão em dúvidas. Ajude aqueles que estão vacilantes na fé. Se você está vacilante na fé e ninguém percebeu, peça ajuda à igreja. Nós devemos cuidar uns dos outros. Então, o nosso amor mútuo, ele se reflete exatamente neste cuidado mútuo. Se nós não nos importamos com o sofrimento do nosso irmão, se nós não nos importamos com a fraqueza do nosso irmão, nós devemos repensar a nossa religiosidade, nós devemos repensar o nosso cristianismo. E Cristo Jesus, ele fala exatamente isso para os super religiosos de sua época, naquela parábola do bom samaritano. Passa ali o sacerdote, passa ali o levita e não se importa com aquele homem, se importa apenas consigo mesmo, com a sua segurança. De que importa, irmãos, termos cargos na igreja? De que importa ocuparmos altos postos, entre aspas, na hierarquia da igreja, se nós não nos importamos com o nosso irmão que está sofrendo? Então a lição de hoje é um chamado à reflexão. Devemos ajudar uns aos outros. E demonstramos o amor de Cristo quando nós nos importamos com a dor do outro, quando nós nos importamos com a presença do outro ali também. Então, devemos estimular a fé uns dos outros. E naquela época, no primeiro século, diante das pressões, muitos cristãos estavam pensando em voltar ao judaísmo. E muitos deles até mesmo chegaram a voltar ao judaísmo diante das pressões. E aqueles cristãos que estavam mais fortes deveriam ajudar. É isso o que o autor da epístola nos diz: estimular uns aos outros a fé. Olha, você está fraco, olha, você está pensando em voltar ao judaísmo, você está pensando em abandonar a Cristo, mas eu estou aqui ao seu lado. Eu estou aqui para te fortalecer, estou aqui para te ajudar. Firme. É isso que nós devemos fazer. Assim também hoje nós devemos fazer. Olha, você está pensando em abandonar a sua fé, não faça. Há muitas pessoas, e ainda hoje, que sofrem pressão da família para abandonar a Cristo. Ainda hoje, há pessoas, e eu conheço pessoas que já sofreram muito mais no passado, mas ainda hoje sofrem pressão da família para abandonar a fé. E nós
somos instrumento de Deus para que essas pessoas continuem firmes. Nós somos instrumento de Deus para que essas pessoas sejam fortalecidas na sua caminhada. Ah, mas eu não entendo muito de teologia. Uma palavra de incentivo, um abraço, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E dizendo por experiência própria, quantas vezes eu cheguei na igreja e uma música cantada, uma música fortaleceu a minha fé. Portanto, irmãos, não devemos ser negligentes. Devemos estimular uns aos outros a fé. Força. Estamos juntos. Estamos caminhando juntos. Ainda que não saibamos o que dizer, digamos isso. Olha, estou com você. Eu entendo a sua dor, eu entendo os seus dilemas, mas estou aqui para o que você precisar de mim. Então, isso é estimular a fé uns aos outros. É demonstrar para aquele irmão que ele não está sozinho. É demonstrar que o seu sofrimento, ele não está sofrendo sozinho. Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz que nós devemos sorrir com os que estão sorrindo, mas chorar também com os que choram. Isso é ser cristão. Sorrir com os que estiverem sorrindo, chorar com os que estão chorando. Outro ponto da nossa lição aí, a vida na comunidade local requer estímulo ao amor e às boas obras. Aqueles irmãos estavam sofrendo pressão psicológica, humilhações e até mesmo eram agredidos. Eles sofriam até mesmo violência física. Então, eles deveriam ser estimulados, primeiro, a continuar firmes na fé e a amar o seu próximo. Porque nós, quando somos humilhados, nós, quando somos perseguidos, nós não devemos retribuir ou pagar mal com mal. Nós devemos amar. O Senhor Jesus, ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, é claro que, como humanos, nós sofremos dilemas espirituais. Por quê? Quando alguém nos atinge, qual o nosso primeiro intuito? Seja sincero. Seu primeiro intuito é abraçar a pessoa e dizer: olha, meu lindo, eu te amo? Ou seu primeiro intuito é devolver na mesma medida? Ou é devolver o dobro? Nosso primeiro impulso é devolver. Nosso primeiro impulso é devolver na mesma moeda, se não o dobro. Somos humanos. Devemos ser estimulados a amar os nossos inimigos, a amar os nossos perseguidores. É claro que amar os nossos perseguidores não é chegar e abrir o peito para ser apunhalado. Não. Devemos saber a distância do nosso relacionamento, que há pessoas que nós não podemos ou não conseguimos nos relacionar próximas umas delas. Mas devemos amar e respeitar a todos, mesmo aqueles que nos perseguem. Então, nós revelamos, através do sofrimento, nós revelamos a graça de Deus. Através do nosso testemunho em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, nós revelamos a graça de Deus em nós. A igreja deve ser um ambiente de amor e de motivação. E nós devemos compartilhar os nossos problemas uns com os outros. É claro que deveria, num mundo ideal, nós poderíamos chegar para qualquer pessoa da igreja e contar os nossos problemas.
No mundo ideal, deveria ser assim. Mas infelizmente não é. Vivemos no mundo real, e nem todas as pessoas são maduras o suficiente para ouvir, digerir aquilo que nós falamos e dar uma palavra para eu devolver uma palavra ou um conselho. Então, nós devemos procurar pessoas mais maduras. Devemos procurar pessoas confiáveis na igreja, que nós sabemos que nós podemos chegar, dizer, olha, estou com esse e esse problema, preciso de sua ajuda. Então, infelizmente, nem todos que estão na igreja nós podemos chegar e contar os nossos problemas. Nem todos são maduros o suficiente para ouvir e aconselhar. Isso é algo que eu aprendo lá com aquela experiência do profeta Eliseu, quando aquela mulher chega, o filho da mulher havia morrido, ela pega o seu cavalo e vai até o profeta, e o profeta vê a mulher de longe e manda o seu escudeiro para ir ao encontro dela e pergunta, vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu filho? Vai tudo bem com a sua família? E ela diz, olha, tá tudo bem. E quando chega ao profeta, ela diz a verdade. Ela diz exatamente, olha, aconteceu isso, isso, isso. Também hoje na igreja há pessoas que não têm maturidade suficiente para ouvir os problemas do outro. Então, devemos ter essa sabedoria. E nós devemos espelhar a Cristo aí nos nossos relacionamentos. A igreja, ela deve ser um ambiente de amor e de motivação. Tá sofrendo? Compartilha. Tá alegre? Tá cansado? Compartilha o fardo. Tá descansado? Ajude o outro a carregar o fardo dele. Isso é a igreja. E terceiro ponto aí, a vida na comunidade local requer comunhão responsável. Algumas pessoas lá no primeiro século, para as quais foi endereçada essa carta, diante das pressões da família, de todo o sistema. Bom dia, Aline, tudo bom? Do sistema, diante de todas aquelas pressões, alguns eles estavam deixando de ir à igreja. E isso estava se tornando um hábito. Então, o próprio autor da Epístola aos Hebreus nos mostra isso, fala isso. Já era costume de alguns abandonar a igreja. Alguns já se tornou hábito abandonar a igreja. Não estavam mais indo à igreja. E ele diz, não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Então, já era hábito na vida daquelas pessoas. E nós não devemos esquecer, irmãos, que o culto, ele fortalece a nossa fé. Deus instituiu o culto para o nosso bem-estar. Porque Deus viveu a eternidade sem a igreja. Deus viveu a eternidade sem o culto. Então, o culto não é algo que é agregado a Deus. O culto, nós não damos nada a Deus. O nosso culto é reconhecer o que Deus é. E, aliás, nós nem conseguimos reconhecer com fidelidade quem Deus é. É claro que nós reconhecemos a sua grandeza, a sua glória, de acordo com a sua palavra, de acordo com a Bíblia. Mas nós jamais conseguiremos
reconhecer perfeitamente a quem Deus é. Nós jamais conseguiremos adorar adequadamente a Deus. É por isso que o Espírito Santo habita em nós. A adoração é algo que vem de Deus, passa por nós e volta para Deus. Nós não teríamos sequer comunhão com Deus se não fosse Cristo Jesus e o seu sacrifício. Nós sequer sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo age em nós. E eu lembro de um pastor, amigo meu, que ele dizia que é como se nós falássemos como bebês e o Espírito Santo traduz a nossa oração. Então, o culto, ele não é algo que agrega alguma coisa em Deus. O culto, ele agrega em nós. Não sei se você já teve a experiência de chegar triste na igreja e sair de lá transformado. Ou por um louvor que foi cantado, ou pela mensagem que foi pregada, ou por um abraço que você recebeu. E eu já tive experiência em todas essas situações. De chegar na igreja e ouvir uma música e ter minha fé fortalecida. De chegar na igreja, ouvir a palavra e parece que só tinha eu na igreja. Aquela mensagem foi feita sob medida para mim. De chegar na igreja, não lembrar de uma música que foi cantada, não lembrar da mensagem, mas lembrar de um abraço que eu recebi. E isso fez diferença, isso me fortaleceu. Então, a igreja, o culto, ele não é que ele é para nós, não é que o culto ele é feito para agradar a nós. Não, o culto ele é algo que fortalece a nós. Estou dizendo que ele é muito mais importante para nós. Ele é necessário para nós e não para Deus. Então, nós precisamos do culto. O culto ele nos fortalece. O culto é uma demonstração do amor. Quando nós cultuamos, nós estamos demonstrando o nosso amor a Deus e também o nosso amor aos irmãos. Ir à igreja é uma demonstração de amor a Deus e aos irmãos. Se eu não vou na igreja, significa que eu não amo a Deus? Não. Há motivos, há razões. Às vezes a pessoa está doente, mas se nós amamos a Deus, nós amamos a sua casa. Amar a Deus implica em amar o corpo de Cristo, mas amar também aquele local onde nós nos reunimos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, disse o salmista. Então, é incomum, irmãos, amar a Deus e não amar os irmãos. É incomum amar a Deus e não amar o ajuntamento, não amar a igreja. Então, nós somos chamados a isso. A abraçar, a fortalecer uns aos outros. A falta do culto nos enfraquece. A falta do culto enfraquece a nossa fé. Outro ponto importante da nossa lição, a nossa relação com os líderes da igreja. Os líderes, aliás, a Bíblia diz que toda liderança, dentro ou fora da igreja, ela é levantada por Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que toda a autoridade é instituída por Deus. Então, os nossos líderes na igreja, eles são levantados por Deus, eles são instrumentos de Deus. E vemos que no Antigo Testamento, também, na nação de Israel, havia uma estrutura de liderança. Havia os profetas, os sacerdotes, os reis, e todos estes tinham mais do que uma liderança política, todos eles tinham uma liderança espiritual na vida do povo. Os profetas, os sacerdotes, os reis, eles eram pastores do povo. A gente vê Davi, por exemplo. Davi, ele era alguém que
servia de exemplo, a sua vida espiritual servia de exemplo para o povo. E a gente percebe um ciclo quando o rei que servia a Deus, quando o rei que estava no poder amava a Deus e servia a Deus, o povo servia a Deus. Quando o rei que estava no poder, ele era um rei ateu, quando o rei que estava no trono era um rei que não amava a Deus, o povo se desviava. Então, os profetas, os sacerdotes e os reis, mais do que liderança política, eram liderança espiritual, eram pastores do povo. E quando a gente vê, quando voltamos para o Novo Testamento, nós vemos que esses ofícios estão presentes em Cristo. Cristo era o profeta, Cristo era sacerdote, Cristo era rei. Então, nós vemos esses três ofícios aí em Cristo. E ele transformou homens comuns, homens com pouquíssimo conhecimento, ele transformou em apóstolos. Cristo Jesus, ele chamou homens comuns e os transformou em apóstolos, ou seja, homens enviados por ele, os capacitou para pregar o evangelho. A gente percebe a diversidade que havia no colégio apostólico. Homens de mais conhecimento, mas homens simples também. E a gente percebe, por exemplo, Pedro, que está entre os homens mais simples, ele foi ensinado por Cristo de tal forma, ele foi capacitado por Cristo de tal forma, que nem mesmo os doutores da lei conseguiam respondê-lo. E da mesma forma, hoje, o Espírito Santo, ele está nos capacitando com dons e talentos. Então, quando Cristo subiu aos céus, o Espírito Santo veio, o Espírito Santo desceu. E da mesma forma como Cristo, ele capacitava os seus discípulos, o Espírito Santo hoje está nos capacitando com dons e talentos para que possamos servir a Deus e também servir a igreja, servir o corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele distribui dons e talentos para a sua igreja. Então, os pastores e presbíteros são chamados para este trabalho de pastoreio, assim como os profetas, sacerdotes, reis, os pastores e presbíteros também têm essa responsabilidade. Sobre a nossa liderança da igreja, tem duas observações importantes a fazermos. A primeira dela, a responsabilidade deles em relação à igreja. Ou seja, Deus requer dos líderes certa atitude em relação à igreja. E Deus requer também de nós, igreja, atitudes em relação aos nossos líderes. E a gente vai ver agora. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13. Paulo diz: vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Ou seja, nós devemos amar os nossos líderes, nós devemos respeitar os nossos líderes, nós devemos acatar, obedecer aos nossos líderes. Obedecer cegamente? Não, obedecer segundo a palavra, obedecer segundo a Escritura. O próprio Paulo, falando aos coríntios, ele diz: se eu vier aqui pregar o evangelho diferente desse, que eu seja maldito. Se descer um anjo do céu e pregar um evangelho diferente desse, que seja maldito. Ou seja, o nosso compromisso com os nossos líderes é enquanto eles são fiéis à palavra de Deus. Não devemos obedecer. Grande Nelson, seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. O nosso compromisso com os nossos líderes são enquanto eles são fiéis à Escritura, enquanto eles são fiéis à palavra de Deus. Então, se um líder ele pede que nós façamos algo
fora, algo que contraria a palavra de Deus, esses líderes devem ser denunciados. Devem ser denunciados. E no nosso sistema presbiteriano, como funciona? Escrevemos uma carta para o conselho. Se um líder ele age de forma contrária à palavra de Deus, nós não apenas podemos, mas devemos denunciá-los. E escrever uma carta ao conselho da igreja pedindo uma providência em relação àquele irmão. Então, nós não devemos obedecer os nossos líderes se eles forem contrários à palavra de Deus. Mas enquanto eles são fiéis à palavra de Deus, nós devemos, não é podemos, nós devemos obedecer. Porque eles foram colocados por Deus para zelar por nós. É a responsabilidade deles zelar por nós. O outro lado, Pedro nos diz, 1 Pedro capítulo 5, versos 1 a 4, rogo, pois, aos presbíteros que há em vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-se modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Ou seja, os nossos líderes, eles têm o compromisso diante de Deus de cuidar de nós. Os nossos líderes têm a responsabilidade diante de Deus de ser o modelo de cristão diante de nós. Então, nós temos a responsabilidade diante de Deus de ouvir e obedecer os nossos líderes enquanto eles são fiéis, e os nossos líderes têm a responsabilidade diante de Deus de cuidar de nós. Os nossos líderes têm a responsabilidade diante de Deus de ser modelo do rebanho diante de nós. Então, o próprio Jesus, quando lavou os pés dos seus discípulos, ele disse: vão e façam a mesma coisa. O maior entre vós não é aquele que manda, o maior entre vós é aquele que serve. Então, a liderança, segundo Cristo, é uma liderança servil, é uma liderança útil. Isso é ser líder, segundo o exemplo de Cristo Jesus. O quarto ponto da nossa lição, a nossa comunhão abençoadora na comunidade local. Então, os dons e talentos são a expressão da nossa adoração e do nosso serviço a Deus. Na igreja não existe ninguém inútil. Não existe ninguém inútil na igreja. E quantas vezes eu já vi pessoas simples, eu não tenho grandes conhecimentos, eu mal sei ler. Não existe pessoa inútil na igreja. Todos nós recebemos dons e talentos. Há aqueles que tocam muito bem. Eu consegui a proeza de desafinar um violão desafinado. Não é o meu talento. Não tenho aqui esse talento musical. Mas, enfim, todos nós temos dons e talentos. Não existe ninguém melhor do que o outro na igreja. Não existe ninguém inútil na igreja. É claro, nós temos várias listas, especialmente nas cartas de Paulo, várias listas a respeito de dons espirituais, e não é nosso intuito nos determos sobre a lista de quais são os dons espirituais, mas todos nós fomos capacitados, absolutamente todos nós. O Espírito Santo está em todo crente e, como tal, ele capacita cada crente no serviço e na obra de Cristo. É claro que alguns dons e talentos se sobressaem mais do que outros. Quando eu vejo, ou
olho, por exemplo, o Diego, que toca aqui na nossa igreja, um dos grandes violonistas que eu já vi, toca muito. É claro que um talento como esse se sobressai na igreja. É impossível você não ver a habilidade que ele tem para tocar um instrumento. E, aliás, ele toca vários instrumentos. É impossível não ver. Mas dons de misericórdia, como é que você vê isso? Mas você sente isso. É agradável estar ao lado de alguém que tenha dons de misericórdia. Por quê? Você chega na igreja e recebe um abraço. A pessoa ela tem o prazer de te abraçar, a pessoa tem o prazer de fazer com que você se sinta bem. Às vezes não é tão percebido quanto um dom ou um talento que aparece mais. Aquele irmão, ele tem habilidades. E às vezes já vi muitas pessoas dizendo: mas eu não tenho esse dom, essa habilidade. Mas tem outros. Então todos nós fomos capacitados para a obra. E o texto que nós lemos aí no início, Efésios capítulo 4, versos 11 a 13, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos e o desenvolvimento do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E a gente vê algumas coisas acontecendo na igreja hoje, e a essas coisas é dado o nome de dom espiritual. E algumas pessoas já chegaram a me perguntar: isso aqui é dom espiritual? E o que a Bíblia diz a respeito dos dons e talentos? Primeiro, ele glorifica a Deus. Segundo, ele edifica a igreja. Então, quando responde essas duas perguntas, nós sabemos se é um dom espiritual, se é algo que vem de Deus, ou se é algo do coração humano, ou se é algo do próprio diabo. Aquilo que a pessoa está fazendo, ela glorifica a Deus ou está glorificando a própria pessoa? Se glorifica a Deus, é dom espiritual. Se glorifica a pessoa, não é dom espiritual. É do coração dela. Ou às vezes é do próprio diabo. E não devemos nos esquecer que os dons e talentos, eles são para servir a Deus, mas também para servir e edificar a igreja. Porque os dons e talentos, eles não são egoístas, eles são altruístas. Dons e talentos são para adorar a Deus e servir a igreja. Então, quando nós tomamos ciência de que o Espírito Santo está em nós, de que temos pelo menos um dom e talento, cada um de nós tem pelo menos um dom espiritual, nós nos sentimos úteis. O próprio Deus nos capacitou, com talentos, dons e talentos para a sua obra. Então, nós devemos nos empenhar, devemos nos entender que o crescimento da igreja e também o avanço do reino de Deus é responsabilidade, ou não é, essa não é bem a palavra. Deus, ele escolheu fazer através de nós. O crescimento da igreja é dado por Deus, o avanço do reino é dado por Deus, mas Deus escolheu fazer através de nós. E nós devemos nos empenhar nisso. Devemos nos empenhar na edificação da igreja. E muita gente pode se perguntar: mas como é que eu faço? No início da igreja a gente percebe que o amor uns aos outros, o amor que os irmãos tinham uns aos outros, a perseverança diante das perseguições, falava muito alto. E muitas pessoas se voltavam para o Evangelho exatamente por causa disso.
porque a igreja amava a Cristo e testemunhava da sua fé. A igreja amava a Cristo e permanecia firme. E não devemos nos esquecer, irmãos, do nosso papel de cuidado uns com os outros. Concluindo aí a nossa lição, a igreja é marcada por uma estrutura e por processos organizacionais. Esse aspecto nos ensina que cada membro tem o compromisso de envolver-se com a sua comunidade, congregando, revelando o amor, dedicando-se à comunhão e considerando a sua importância no exercício dos dons espirituais. Além disso, documentos estatísticos também se configuram como elementos importantes na Igreja de Cristo. Somos convidados à reflexão que a Igreja é tanto um organismo vivo como uma organização dinâmica. Aplicação. Diante do que aprendemos, surgem algumas questões. Como tem sido o seu envolvimento na igreja local? Você já se tornou oficialmente membro dessa comunidade? Conhece a estatística de sua igreja? Quantos adolescentes, crianças ou idosos congregam com você? Quando os irmãos estão cansados, desistindo de congregar, o que você faz? Nossas respostas mostram qual o significado da igreja local em nossa vida. Lembre-se de que a igreja é o lugar da habitação de Deus, da comunhão e de relacionamentos transformados pelo Espírito Santo. Então, a igreja local ela é importante, sim. A igreja local é importante. É o local onde nós nos reunimos para adorar a Deus e nos estimularmos à fé. A igreja como organismo e a igreja como organização são importantes. Então, a organização facilita o organismo. Então, a distribuição estrutural da igreja nos ajuda a trabalharmos ou ajuda a não pesar sobre apenas um. Então, irmãos, o nosso estímulo nesta manhã é para que você, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, esteja fraquejando na fé, mesmo que neste momento você esteja questionando a sua própria salvação, vá à igreja. A igreja é o ambiente para fortalecer a sua fé. Ali está a família de Deus. Ali está a comunidade que Deus estabeleceu para o fortalecimento da sua fé. Então devemos nos estimular uns aos outros. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê um domingo aí abençoado. E que Deus te fortaleça. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, nós adoramos o teu nome pela tua igreja. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque a igreja é a expressão do teu amor e do teu cuidado para conosco. Ajude-nos, ó Deus, a olhar as necessidades dos nossos irmãos. Ajude-nos, ó Deus, a ajudar aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, aqueles, ó Deus, que estão tentados a desistir da sua fé. Que possamos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor na vida uns dos outros. Que possamos utilizar os nossos dons e talentos, ó Deus, para adorar o teu nome e também para edificar, para fortalecer a fé dos nossos irmãos. Nós te adoramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos finalizando aqui a nossa escola dominical. Particularmente me sinto feliz aí com a presença de todos. Vejo aqui alguns irmãos. É claro que eu não consigo ver a todos, mas vejo algumas pessoas aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco nesta manhã. Que a palavra de Deus possa penetrar o seu coração, que a palavra de Deus possa neste momento fortalecer a sua fé e você possa ser estimulado, primeiro, a servir a Deus, a continuar buscando ao Senhor, e em segundo lugar, que você possa ser estimulado a ajudar outros, que você possa ser estimulado a fortalecer a fé
de outros irmãos que estão caminhando ao seu lado. Um bom domingo a todos e que Deus te abençoe.